programa Nada Mais Belo, nós refletimos sobre a fé católica, sobre os fundamentos, as explicações e as razões pelas quais nós cremos. No dia de hoje, vamos atender mais um pedido de um nosso ouvinte, que para responder a essa pergunta que foi a seguinte: qual a diferença entre as Bíblias católicas e aquelas que não são católicas? Para poder responder a essa pergunta, eu vou precisar de mais de um programa para explicar assim bem, né, as razões, algumas razões pelas quais nós temos a Bíblia católica diversa, diferente das outras Bíblias que se tem por aí. Primeiramente, há que se notar que a Bíblia tem dois testamentos, né, duas partes. Há aqueles livros que são do Antigo Testamento, que se referem à antiga aliança, a aliança de Abraão, e toda a história do povo de Deus. Há também o Novo Testamento, que no Novo Testamento existe aí a história de Jesus contada nos evangelhos, são 4 evangelistas, e um pouco da vida pós-apostólica, até o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que quer dizer revelação. Né? A revelação, o Apocalipse quer dizer revelação. Na Bíblia existem 73 livros, não mais e não menos. 73 livros, embora você vai perceber que em Bíblias não católicas existem 6 livros a menos. Eu vou explicar por que disso mais para frente, não nesse programa, por que existem livros diferentes em Bíblias não católicas. Mas a antiga aliança é a Bíblia hebraica, é a mesma coisa. A Bíblia hebraica hoje, ela coincide, né, com a nossa Bíblia do Novo Testamento, menos esses livros que também faltam da Bíblia de algumas denominações não católicas. O que acontece? É uma história assim, muito interessante, mas um pouquinho longa. Eu não vou assim entrar em muitos detalhes, mas o que acontece? Para definir qual livro pertence à Bíblia e qual não pertence, foi uma tarefa árdua. Ou seja, não era assim uma coisa tão simples de fazer. Quem podia fazer isso, né? Quem podia dizer assim, olha, tal livro é canônico, é inspirado, tal livro não é, alguém precisava fazer. No caso dos judeus, mais ou menos no ano 100 depois de Cristo, um grupo de sábios estudiosos judeus se reúne para definir quais livros eram canônicos. E aí, então, eles e quais os critérios também para que os livros fossem canônicos, fossem colocados no cânon, né? E então eles definiram lá alguns critérios, como, por exemplo, precisava ter escrito na Palestina, precisava ser da língua hebraica, não aramaica, não podia ser da língua grega e não podia ser contra a Torá. Tendo dito isto, eles excluíram então alguns livros, como por exemplo Macabeus 1 e 2, porque esses livros eram escritos em grego, em grego não podia. E livro de Judite, Baruque, vários livros eles excluíram. Eu falo depois sobre esses livros. Então, na verdade, o que hoje nós sabemos sobre a Bíblia hebraica foram esses sábios que definiram os critérios para fazer com que a Bíblia sejam esses livros e não os outros, que fazem parte dela. Mas, na verdade, para os judeus, somente a antiga aliança é válida. O Novo Testamento não faz parte do cânon deles, né? Então, Jesus não é praticamente ali, não faz parte, não é o Salvador. Então, para eles é isso. Agora, na Bíblia cristã nascente,
foi um outro problema definir quais livros. Existiam vários livros, como, por exemplo, livros de Enoque, Atos de João, Atos de André, Atos de Pedro, Atos dos Apóstolos, né, que eram Evangelho de São Tomé, que não existe. Existiam muitos livros, muitos mesmos, que pretendiam fazer parte do cânon. Como fazer? Como definir qual livro é inspirado e qual livro não é? Essa aqui é a questão. No começo, os livros que não são inspirados, que não são, chamam-se apócrifos, não são inspirados. Mas existiam 6, 7 livros na verdade, ali, que foram excluídos pelos judeus, que a igreja utilizou esses livros ali, mais ou menos no ano 100 até 200, eles não faziam parte do cânon da Bíblia ainda, estavam em estudo, em discernimento. Por isso, a igreja os chamou de deuterocanônicos, porque, segundo a regra, isto é, foram colocados ali na segunda leva, digamos assim, dos livros canônicos. E, posteriormente, então, eles foram incluídos como livros canônicos, ou seja, fazem parte da Bíblia, esses 7 livros lá que foram excluídos pelos judeus. Nunca houve problemas até que veio a Reforma. A Reforma Protestante do século XVI, 1500 e tantos ali, onde ali houve uma mudança de perspectiva, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a Reforma depois. Mas agora eu quero só dizer que aí, então, em algumas Bíblias cristãs não católicas, faltam exatamente esses 7 livros que a tradição judaica tirou. E os livros da Bíblia normal foram utilizados por todos até 1530, mais ou menos, quando surgiu a Reforma. A partir daí, então, é que surgiram as discussões, né? E os livros foram tirados. Portanto, esses livros foram tirados da Bíblia. Esses livros faltam na Bíblia não católica. E hoje em dia, todas as igrejas não católicas cristãs utilizam essa versão da Bíblia que foi tirada, cujos livros foram tirados ali do cânon. Entretanto, no Novo Testamento, as Bíblias católica e não católicas, elas coincidem, pelo menos assim em geral, já que algumas traduções não católicas não são tão fiéis ao original, mudando algumas coisas, sobretudo algumas coisas da Carta de São Paulo aos Romanos. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, na verdade, então, os livros do Antigo Testamento são 46 livros, sem tirar e nem pôr. Esse é o número da Antiga Aliança. Do Novo Testamento são 27 livros. Quando eu digo livros, eu falo assim, né, de cada livro. Por exemplo, assim, o Evangelho de São João é um, São Marcos é outro, Atos dos Apóstolos, Jeremias, enfim, Gênesis, cada um, porque a Bíblia, na verdade, é um conjunto de livros, né, como uma biblioteca, você pode começar que está aqui, cada livro assim diferente. E então, quem faz parte desse livro, a Bíblia são todos os livros juntos. Agora a questão, eu já falei no programa anterior, quem foi que decidiu que esse pode e aquele não? Quem disse, por exemplo, que o livro de Enoque não é inspirado e a Carta de São Paulo aos Romanos é inspirado? Pois é. Precisamos aqui definir o seguinte: no começo, as coisas não eram muito claras ainda, bem no começo do ano, na era apostólica, na era da pregação, não era assim tão claro isso, né? Que cartas que eram inspiradas, que cartas que não eram. Foi ali, o tempo foi passando, o ano 100,
aí que decidiu-se que precisava ver o que era, quais eram os livros da Bíblia. Então aí o magistério da igreja ali, discernindo, começando a definir nos concílios que subsequente ali ao Edito de Milão, os concílios da Igreja Católica, obviamente, né? Discernindo, definiram os livros da Bíblia. Foi a Igreja Católica que definiu os livros da Bíblia. Inclusive, a do Novo Testamento, que todos os outros utilizam. Sem isso, não haveria nenhum tipo de Bíblia hoje, muito menos as Bíblias não católicas. Então, há que se notar que realmente, assim, para nós, a Bíblia ela foi compilada e discernida quais livros são inspirados e quais não são inspirados pela igreja. Como a primeira igreja não católica surge com a reforma protestante, então todos utilizavam até então. Depois, então, essas pessoas, dizendo-se auto-inspiradas ou por Deus inspiradas, não sei assim, propriamente em que eles se baseavam, mas então resolvem tirar livros e mudar algumas coisas da Bíblia. Mas a Bíblia, tal como nós conhecemos hoje, ela realmente é produto do discernimento da igreja nascente, da Igreja Católica. Não estou aqui para falar mal de nenhuma outra igreja, não é essa a minha finalidade desses vídeos aqui, desses programas. Mas sim dizer o que a Igreja Católica crê, aquilo que nós cremos. E a Igreja Católica, desde o começo até hoje, sempre é assim. 46 livros da Antiga Aliança, 27 livros da Nova Aliança. Isso forma a Bíblia, 73 livros que, uma vez definidos pela Igreja, até hoje estão aí, são definidos, até hoje nós utilizamos. Então, assim, ao passo que, para definir quais livros pertenciam aos judeus, foi também um grupo de judeus que lá definiram lá, isso é da igreja deles, não é da igreja cristã. E para a igreja cristã, católica, é isso mesmo. Não haveria nem sombra de Bíblia para qualquer igreja hoje cristã, se não fosse o discernimento dos concílios na época. Depois você está quais concílios a gente tem aqui no concílio de Nicéia, por exemplo, os concílios subsequentes, todos eles assim, aqueles que falamos, até que a igreja definiu, esses são canônicos, esses não são, e ponto final. E hoje é o que nós utilizamos, basicamente. Então, a nossa amiga que perguntou, eu vou continuar nesse mesmo assunto, porque há muita coisa que eu preciso dizer, para explicar assim, o passo a passo ali da igreja, o discernimento, para a definição do cânon da Bíblia que hoje nós utilizamos. A Bíblia é a palavra de Deus, palavra inspirada por Deus, que nós hoje utilizamos aí em todos os sentidos para a nossa meditação e para termos a palavra de Deus conosco. Aguardem que no próximo vídeo nós vamos falar mais sobre o assunto, no próximo programa. Nada mais belo, a igreja, a fé, explicada passo a passo, e nós esperamos vocês no próximo programa. Até mais.